4 de maio de 2025, é isso, Sara? Isso, 24/5/2025. Ô, Sara, eu lhe faço a seguinte pergunta. Eu estou surpreso com o que algo tem feito com a gente. Você, o que me diz? Eu também. Eu não tenho palavras porque é forte o que Yahweh está fazendo com a gente aqui. Gente, eu quero dizer a vocês que a minha pessoa e a pessoa da Sara jamais está querendo enganar a população. Não, gente, pelo contrário. Eu nunca imaginava na vida que a Sara ia estar junto comigo nessa obra e que essa mulher era a Sara. Nunca. Como representante das mulheres, eu nunca imaginava uma coisa dessa. Tem coisas fortes, né, para dizer para a população no futuro, que no momento ainda não é a hora, o momento de dizer. Eu uso esse nome Ora, mas eu não gosto desse nome. O nome Ora vem do deus Horus, é satânico, né? Assim como o nome orar, que as religiões, as igrejas utilizam, vem do deus Horus. Vamos orar, que absurdo, né? É complicada a situação. Mas vamos lá. Eu já gravei tantos vídeos, né, Sara? Hoje. Foi eu não sei se é 3 ou é 4 com esse ou é 5. Não sei quantos. Gravei só vários. ali, naquela região ali foi. Eu não sei, Sara. Gravei vários. Agora, eu não anoto nada. Anoto, Sara? Não. Não tem nada escrito. Você estava agora ali, você falou, vou gravar outro vídeo. Eu vou ter que gravar outro vídeo? Mas será por quê? Yahweh sabe, né? As alturas que comanda. Aqui embaixo, Satanás está no comando. Porque vocês se entregaram a ele. A população do mundo se aderiu a Satanás. Porém, nesse mundo aqui tem um povo clamando. Um povo sincero, querendo andar de forma correta e querendo sair do lixo. E algo vem ao encontro desse povo para o resgatar. Os demais vão perambular, continuar no engano, até acordar. Vou ler aqui no livro de Iuve, conhecido como Jó. Na verdade não é um livro, é uma mentira. Escrever poucas páginas e chama de livro. É outra mentira. Mas vamos lá. Eu vou ler no capítulo 1 de Jó. Na verdade, o nome é Iuve, eles trocaram para Jó. Nem Jó existia, como é que é Jó? O Jó só tem 500 e poucos anos. Mentira. Mas vamos lá. Iuve, Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Mentira, o nome era Iuve. E este era homem. Olha, eu quero falar uma coisa aqui, que eu nunca disse. O nome homem é maligno, tá? O nome homem é maligno. Mas deixa isso pra lá. Faz de conta que eu não sei de nada e que vocês são sábios, tá bom? Vamos lá! Iuve, que você conhece como Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Mentira, o nome é Iuve. E este era homem sincero, reto e temente a Deus. Mentira, temente a Yahweh. Porque Deus é Zeus, a maior estátua do país da Grécia. Os gregos são politeístas, adoradores de mais de 33 mil deuses.
E o deus maioral deles é Zeus, que é o mesmo deus satânico. O nome do nosso pai que nos criou é Yahweh e não Deus. Vamos repetir o versículo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Yahweh, e desviava-se do mal. Vamos lá. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Iuve, e este era um cidadão sincero, reto e temente a Yahweh, e desviava-se do mal. Quem é esse homem? Juarez Cardoso Vidal. Quem era Iuve? Juarez Cardoso Vidal, que está vos falando nesse momento. Vamos lá. Versículo 3. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e aqui fala que ele tinha uma imensidão de ovelhas, uma imensidão de gado, e etc, e etc. Deixa para lá. Eu vou resumir aqui, senão vai ficar longo o vídeo. Tá. Vamos lá. Segundo a história, preste atenção no versículo 6. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, mas aí não bate, porque Deus é Zeus, a maior estátua da Grécia, e Senhor é Baal. Ué? Esquisito, né? Vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então essa história está invertida. O que está errado nessa história? Dá vontade de fechar a Bíblia, tá? É repugnante ler um livro que Satanás escreveu. É triste. Eu vou fechar. Eu prossigo sem Bíblia. Eu conheço essa merda. Eu conheço essa bosta. Satanás escreveu esse livro, ele queimou. A Igreja Católica matava, queimava e enforcava os profetas, deu fim nas escrituras originais e fez uma literatura paralela para enganar o povo e deixar o povo laçado, enganado, enrolado, engaiolado. Igrejas são gaiolas de Satanás. Porém, para fazer o livro, ele teve que botar um pouquinho de verdade no livro, senão não tinha como enganar o povo. Mas vamos para a história de Iuve. Vou falar agora sem ler, não preciso ler? Conheço. Ao pé da letra, se é a minha história, como é que eu não conheço? Iuve era um homem que prosperava perante Yahweh. Prosperidade é coisa de Yahweh. Pobreza é coisa de Satanás. Essa Bíblia diz que ele era um dos homens mais ricos do Oriente. Ué? Mas bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu. Ué? Mas então o reino é dos pobres ou é dos ricos? Oh! Ah! Mas não está escrito na Bíblia, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus, colocado de Deus. É mesmo, os pobres vão para o reino de Deus mesmo, para o reino de Satanás. Agora os ricos vão para o reino de Yahweh. Porque o homem que tem Yahweh, ele é rico! A mulher que tem Yahweh é rica! Salmista Davi disse no Salmo 37, versículo 25: fui moço e agora estou sendo velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência nem de galpão. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Segundo a Bíblia, Abraão, que é o mesmo Juarez Cardoso Vidal, era tão rico que ele podia comprar o que ele desejasse. Ué, mas não diz que o reino é dos pobres? Não, mas Abraão era rico, então não é do reino de Yahweh? Oh, acorda!
Acorda, pastor palhaço! Acorda, padre palhaço! Enganado por Satanás. Bem-aventurado o homem que reconhece que Yahvé é acima de tudo. Quando Iuve, que você chama de Jó, as pessoas chegaram nele e disseram: Jó, morreu tantas ovelhas. Ele falava: é assim mesmo. Quem é dono de tudo é meu pai, que me criou, é Yahvé. Ele sabe o que fazer com o que ele criou. Ele sabe o que ele faz, não sabe? O que é dele, ele comanda. Faz o que ele bem quiser. Ô, Iuve, que você chama de Jó. Mas aconteceu isso, desabou isso. E Yahvé sabe o que faz. Aí ele fica leproso, coloca ele numa enfermidade. Na cabeça dele, algo eu devo ter cometido de errado para estar pagando isso. Mas, se eu terei que pagar, eu vou pagar. Se eu terei que sofrer, eu vou sofrer. E Yahvé sabe o que faz. Só que não era porque ele tinha cometido erros. É porque Yahvé estava provando para Satanás que mesmo Iuve, que você chama de Jó, nas lepras, no sofrimento, não blasfemava dele e não o abandonava. Tem irmãos que diz que aceitou Yahvé e tal, se vier uma coisinha na vida dele, fala: não, que esse Yahvé não está com nada. Irmão Juarez, eu aceitei Yahvé, mas tem um sofrimento na minha vida. Volta por Jesus e Deus, Oxê! Vai por Jesus e Deus. Tem outro que diz assim: não, mas eu na igreja já recebi cura. Já, milagre, já. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não expulsamos, no teu nome não expulsamos demônios, não fizemos muita maravilha, não curamos enfermos, não fizemos muitos milagres. Apartai-vos de mim, porque eu nunca lhe conheci. Satanás usando ele para fazer isso. O cidadão diz que chegou Yahvé, aceita Yahvé, vê a tribulação, já arreia. Não, mas quando eu estava no Jesus eu estava melhor, então volta para lá. Volta para Jesus e Deus. Volta para Satanás. Você acha que Yahvé quer você obrigado? Agora o interessante é que a mulher de Jó falou: amaldiçoa esse Deus seu e morra. Mas qual era a mulher de Iuve naquele tempo, nessa época? Será que era legítima ou era a paralela? A paralela. Porque ele passou por mulheres paralelas naquele tempo passado. Ele passou por mulheres paralelas no passado. E a história se repetiu agora. Passei por duas mulheres paralelas. A Guiomar Pereira Vital e a Lisângela Alves Martins. E as duas blasfemavam de Yahvé. Assim como a mulher de Jó blasfemou no passado. A história se repete. E agora estou com a legítima, que jamais faz esse tipo de coisa. Será que você que está contra mim vai conseguir me barrar, vai conseguir me vencer? Sabe quando? Nunca! Eu construí em Rondônia, lugar que sofri o absurdo. Uma casa fora da minha casa. Primeiro eu construí uma casa de alvenaria com 2 banheiros. Um interno e um externo. Mais ou menos 200 metros quadrados. Construí para baixo, mais ou menos uns 40, 60 metros, não sei, uma grande casa de alvenaria com vários banheiros.
Deixa eu ver se eu me lembro. 3, 4. 4? 6, 5, né? 6. 6. 6 banheiros. Para receber os irmãos que fossem ao meu encontro. O major da polícia, em conluio com o Fórum de Buritis, combinou com meus filhos para me tirar das minhas terras e tomar o que eu trabalhei a vida inteira. Um conluio satânico. Hoje, nem ir na minha casa, que eu construí com todo carinho, eu não posso. Tenho vontade, mas não posso. Será que é séria a coisa? Eu estou proibido de ir na minha propriedade, onde morei quase 30 anos, 20 e tantos anos. Ah! Será que é simples a coisa? Alguém que diz que aceitou Iau colocou fogo numa das minhas casas, que era uma casa que eu tinha, uma terceira casa, onde a primeira casa que eu residi quando cheguei lá, que era um barracão de madeira, que estava com todas as coisas de suprimento, ferramenta de trabalho, bombas, motosserras, roçadeira, tudo lá, pia de sal, mineral. O prejuízo do que estava lá dentro foi de mais ou menos 100 mil reais. Colocou fogo em tudo. Tinha uma pilha de telha que eu estava construindo uma outra propriedade no fundo da casa de cima, já está no ponto de telha. Eu tinha levado para lá as telhas, aquela telha grossa, de 1,10 m, 5 milímetros. Colocou fogo, essas telhas pipocou tudo. Será que é simples? Meu filho bate em mim sentado numa cadeira, quebra o meu braço em 2 lugares, eu fico com o braço na tipóia. 5 meses, levei uma cirurgia, só na cirurgia eu gastei 18 mil, eu estava sem dinheiro, liguei para um fazendeiro que me conhecia, ele foi lá no hospital levar o cheque para mim, ele me prestou o dinheiro para pagar a cirurgia, e eu gastei com remédio e outras coisas, sofrimento, e mesmo assim, com o braço na tipóia, de 10 em 10 dias, eu tinha que ir no presídio assinar, e de 2 em 2 meses no fórum. Passei por isso mais de 2 anos. Quase 3 anos. Se não me engano, chegou aos 3 anos, não me lembro direito. Nunca fui intimado. Como é que o filho bate no pai, quebra o braço em 2 lugares, sem nenhuma reação, com 2 testemunhas oculares do fato, resiste um boletim de ocorrência e nunca é intimado? Eu levo ao conhecimento do prefeito da cidade, falei com ele que eu precisava falar com o delegado regional, conversei com ele numa sexta-feira, ele falou que na segunda-feira me intimaria e nunca me intimou. Será que Buritis tem lei? Buritis, estado de Rondônia, tem lei? Denunciei no Ministério Público, nunca fizeram nada. Pelo contrário, estão lutando para me incriminar e me colocar na cadeia. Hã? Será que o Jó do passado não está sofrendo a mesma coisa hoje? Passando as mesmas turbulências, os mesmos sofrimentos? Eu vou avante, tá? Iau está comigo. E vocês não têm a força de Iau, tá bom? Que assim seja.